Primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao último webinar do ano da Fairfield. Prazer enorme estarmos juntos nessa noite. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Francisco Gomes, eu sou o diretor da Fairfield, Proteção e Inteligência Financeira, uma empresa de consultoria especializada em gestão de riscos, e hoje eu vou ser o moderador desse webinar, que vai abordar as perspectivas econômicas e as alternativas para as empresas prosperarem de forma segura e estratégica para o ano de 2022, né? Conectados aqui comigo estão, então, a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina, da Coface Seguradora, e também a Vanessa Olimpo, que é gerente de contas e informações de serviços da Coface, onde, em nome aqui da Fairfield, a gente agradece a participação e terem aceitado o nosso convite, meninas. Bem, fiquem todos à vontade, fazer perguntas pelo chat. Após o término da sessão de cada palestrante, a gente vai abrir um espaço para poder responder. Esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no final um link por e-mail para quem não pôde assistir, e também no nosso canal do YouTube. Eu declaro, então, aberto esse webinar, um bom evento a todos, e passo a palavra para a Patrícia, então, dar sequência na apresentação. Patrícia, está com você, então, amiga. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos que estão com a gente essa noite. Bom, eu vou falar um pouco, então, da nossa visão para a economia brasileira, falando um pouco também do cenário externo e como que isso influencia a gente também. Vamos lá. Então, eu começo com as nossas estimativas atualizadas para a economia mundial. A gente espera uma alta do PIB global de 5,6% esse ano, depois de uma recessão estimada em 3,5% ano passado, o que significa dizer que ao final desse ano a gente teria recuperado o patamar de atividade perdido no ano passado e desacelerando o crescimento para o próximo ano. É claro que também esse comportamento ele não é homogêneo entre os países, então a gente vê algumas economias com um desenvolvimento mais rápido, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos ou da China, que são duas economias que puxam um pouco o crescimento e voltando já ao patamar de atividade pré-Covid esse ano, enquanto outras ficariam mais para o ano que vem. Uma grande recuperação esse ano, mas mais para o ano que vem. Então, no caso da China, a gente, claro, tem falado bastante sobre a desaceleração da atividade econômica no segundo semestre, né, a partir no terceiro trimestre, então, mas mesmo assim teve um forte crescimento na primeira parte do ano que vai ajudar a economia para os próximos a ainda ter uma taxa alta, né? Para o ano que vem a gente espera uma alta de 6%, 6,1% para a economia, o que está em linha com o objetivo do governo de manter um crescimento acima de 6%. A gente mostra um pouco sobre a evolução da atividade econômica até o terceiro trimestre nas economias avançadas, então a gente teve a melhora do processo de vacinação no mundo afora, né, e principalmente nas economias desenvolvidas, e ajudando na retomada econômica ali até o terceiro trimestre. A gente observa a comparação com o quarto trimestre de 2019, então é o último trimestre antes do efeito do choque do Covid-19. A gente vê que essa recuperação é principalmente liderada pelos Estados Unidos, que já está acima do patamar pré-Covid, mas outros mercados também ganhando força no último trimestre. Bom, claro que a gente agora está numa incerteza, né, desde a última semana com a questão da nova variante, a gente ainda não sabe ao certo, é muito cedo para dizer ainda qual será o efeito sobre a economia, porque a gente ainda não tem certeza sobre se a vacina, se as atuais vacinas elas são eficientes ou não, a severidade, né, que tem parecido aqui, não tão severos, mas ao mesmo tempo a taxa de transmissão é bem elevada, parece bem elevada, então a gente ainda não tem maiores conclusões sobre o perigo para a retomada econômica. Por hora, o que a gente entende é que isso seria um viés, claro, certeza, de queda, né, de desaceleração, nem diria de queda totalmente de atividade, né, mas seria uma desaceleração, um viés de desaceleração para a economia mundial para o primeiro trimestre do próximo ano. Né? Falando um pouco mais de China, a gente viu não só a desaceleração, mas em especial a questão da produção industrial. Né? Então, no mês de setembro, teve uma redução da produção industrial
uma desaceleração importante com o fechamento de algumas indústrias, pela questão da crise energética no país. Então, não só na China, como a gente observa isso, bom, a gente tem aqui no Brasil nossa própria crise energética, mas tem também na Europa, a gente vê como seria uma tempestade perfeita. De um lado, o inverno no hemisfério norte passado, que foi mais rigoroso do que esperado, reduzindo o estoque de energia. Além disso, os fechamentos temporários por conta do Covid-19 ou questões climáticas que interromperam a produção das commodities energéticas por um período também, né? E, além disso, a transição para as energias renováveis, né? Claro que isso é algo que vai ganhar força no mundo, tem ganhado e é algo bastante importante, mas essa transição ela é difícil, né? Então, em alguns momentos você tem uma redução de investimentos em combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que as energias renováveis elas são intermitentes, né? Então, se você não tem sol, se você não tem vento, você acaba sendo impactado, né? E enfim, então, com isso, a gente teve essa situação, de fato, de escassez, de alta de preços, a produção industrial, primeiramente, com essas reduções com fechamento em algumas indústrias no mês de outubro, mês de setembro, em outubro melhorando um pouco uma alta de 3,5%, mas a gente vê que é um comportamento distinto entre os setores, né? Então, puxado para baixo pelo setor de aço, com todo o compromisso deles de reduzir a emissão de gás carbônico, que já vinha de antes, também a parte do setor automotivo, impactado pelas interrupções na cadeia de suprimentos, e a questão de plásticos, também afetado, também em queda, né? Com isso, essa desaceleração em curso da economia chinesa, claro, com certeza a preocupação com relação ao preço das commodities, até pela América Latina e o Brasil também, como uma grande produtora de commodities. Por enquanto, o movimento que a gente observa, principalmente, é a redução de fato do preço do minério de ferro, por conta da maior regulamentação do mercado imobiliário chinês, o caso da imobiliária da corporadora Evergrande, mas de outras empresas, né? Então, de fato, uma forte correção de preços do minério de ferro, mas outras commodities metálicas ou commodities agrícolas sem uma grande reversão de tendência. Por outro lado, essa forte alta de preço das commodities energéticas, por conta desse cenário, dessa tempestade, alguma correção. Agora, desde a última semana, com a questão do risco da nova variante, houve mais acentuada essa queda de preço das commodities energéticas, mas por hora ainda segue no patamar bem elevado, com altas importantes no ano, né? Nosso cenário base de que as commodities energéticas deveriam permanecer com preços elevados até pelo menos o primeiro trimestre do ano, porque a gente está entrando também em inverno no hemisfério norte, mas claro que a questão da variante, isso dá um viés negativo, então pode ser que a gente tenha ainda hoje, por exemplo, o preço do petróleo recuperou um pouco, mas pode ser que, dependendo da notícia que vem à frente, isso possa ter uma redução, né, que volte a ter uma queda. Então, isso em relação a essa balança comercial, em relação às exportações brasileiras. O que a gente viu foi uma forte desaceleração do crescimento das exportações nos últimos meses. Então, isso pegando a média móvel trimestral, numa comparação anual, tanto da parte agrícola, como da indústria de transformação, como da indústria extrativa, nessa desaceleração importante. Por um lado, também é importante lembrar que a gente tem uma base de comparação elevada. Então, após os fechamentos iniciais que acabaram impactando também as exportações, a gente viu uma forte alta, né? Então, isso já seria um efeito inicial, né? Então, limitando um pouco. Mas um outro fator importante também, que a gente sempre pensa mais na relação com as exportações, mas um outro fator é a questão das importações, né? Então, a gente também importa ao redor de 20%, ao redor de 20% das importações vem da China, né? Então, com uma alta de custo de produção, com o preço da energia, claro que isso também gera uma pressão sobre os preços, né? E aí são os principais produtos que a gente importa da China que podem ter essa pressão maior de preços, né? Então, principalmente a parte de ICT. Então, a ICT aqui engloba a parte de telecomunicações, a parte de eletroeletrônicos, que com certeza é bastante demandada ainda nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe que já era antes, mas nesse contexto ainda é uma alta ainda maior. A questão também do setor químico, o setor químico também com muitas importações provenientes da China, o setor têxtil e o setor de metais, né? Então, são os principais que poderiam ter essa pressão de preços das importações por conta desse custo de produção crescente. Falando um pouco sobre a América Latina e as nossas expectativas de crescimento,
Para esse ano, a gente espera uma alta de 6,2%, o que está acima da nossa média, né, nossa estimativa para a economia global, né, de 5,6%, que eu havia mencionado anteriormente. E por quê? Né? Na verdade, o ponto principal é a base de comparação. Né? Então, enquanto a economia mundial teve uma contração no passado de 3,5%, a América Latina virou um epicentro de Covid-19, a queda estimada foi de 6,5%. Né? Então, isso ajuda a explicar muito dessa alta no ano, e a gente espera depois uma desaceleração para o crescimento para 2,4%. Então, é uma desaceleração importante, não só por causa da base de comparação, mas também, se a gente considerar as taxas de crescimento que a região já vinha observando antes do Covid, né? Então, já desde 2015, né? Mas especificamente a economia da América Latina já não crescia fortemente. A princípio, a gente entende que o Brasil, o Chile e a Colômbia, elas recuperam o patamar pré-Covid até o final desse ano. Já para o ano que vem seria o México e o Peru, e a Argentina e o Equador tomando mais tempo, até para uma base já mais fraca, menor espaço para estímulos fiscais, né? Então, levando mais tempo. Mas, de fato, a gente revisa essas estimativas trimestralmente, estamos para revisar os dados em pouco tempo, né, em cerca de um mês, e por enquanto a estimativa para o Brasil é de 5,1 para esse ano e de 1 para o ano que vem, mas com viés de baixa tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Né? Então, para esse ano, pelos dados mais recentes anunciados, parece um crescimento já mais em torno de 4,7%, 4,8%, enquanto para o ano que vem estimativas também abaixo de 1%, provavelmente revisado para baixo também. Hoje a gente teve os dados do PIB do terceiro trimestre divulgados, havia uma dúvida sobre se a economia permaneceria estável, uma leve alta ou uma leve contração, e mostrou que houve uma contração de 0,1% na comparação com o segundo trimestre. Né? Então, com isso, a economia entra com o que a gente chama de recessão técnica, que são 2 trimestres seguidos de queda. Né? No segundo trimestre, houve uma queda revisada de 0,4% e agora mais uma nova de 0,1%. Né? Então, com isso, o nível de atividade econômica agora está 0,1% abaixo dos quarto trimestre de 2019. Né? Então, ainda está bem próximo, né, do patamar pré-Covid, mas sim é uma preocupação à frente pelo esse desempenho recente. Então, aqui a gente olha para esse dado, né, e na comparação com o quarto trimestre de 2019, sobre duas dinâmicas diferentes, sobre duas óticas distintas, pelo lado da demanda e pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda, essa queda no trimestre foi muito puxada pela questão das exportações, né, que perderam força. Além disso, os investimentos caíram um pouco. E, por outro lado, na ótica da oferta, o que a gente viu foi uma forte queda da atividade agrícola. Né? Então, isso a gente já imaginava que isso poderia acontecer. A gente teve no terceiro trimestre o problema de geadas, antes tinha a questão da seca em si, né? Mas depois também no terceiro trimestre teve questões de geadas em algumas regiões do Brasil, reduzindo a produtividade, né? Além disso, a interrupção das exportações de carne para a China também, com a questão da vaca louca também, que suspendeu por um tempo, a gente espera uma normalização da situação, mas com esse efeito, e olhando à frente, a gente imagina que possa ter uma melhora aqui da situação agro, né? Há uma preocupação muito grande, com certeza, em relação à situação da seca no Brasil, questão hídrica também, mas por hora o andamento da colheita está indo bem, né? O plantio está indo bem, então por hora são um sinal positivo, um pouco mais de chuva do que esperado, e com isso poderia ajudar a recuperação da indústria, da agricultura, né? Bom, mas a gente vê então a melhora do setor de serviços pelo avanço da vacinação, a reabertura econômica, mas alguns outros setores, como a indústria, perdendo força, né? Aqui a gente observa que a indústria voltando quase ao patamar pré-Covid, né? Então, muito também afetado pelas questões das interrupções nas cadeias de suprimento globais, né? Então, isso não só afeta fora, mas também acaba atingindo o Brasil também, né? Quando a gente olha a evolução do nível de estoque na indústria desde o começo da crise, pegando o último mês de fevereiro de 2020 até os dados mais recentes, dá para ver que o estoque efetivo, né, sobre o estoque planejado, e permaneceu abaixo dos 50 pontos durante a maior parte do tempo, né? Isso significa dizer que o estoque abaixo
do que era esperado, né? Então, valores acima de 50 indicam, né, um estoque mais alto do que esperado, e o ideal é que você esteja ali próximo de 50 pontos, né? Aqui há alguns indicativos de normalização no último mês, mas a gente sabe que, claro, que isso aqui é uma média, né? Algumas indústrias estão numa situação mais confortável, enquanto outras ainda enfrentam muita dificuldade. Então, uma outra pesquisa fala sobre as preocupações da indústria, uma pesquisa trimestral, e no primeiro trimestre desse ano, 67% dos entrevistados reclamavam da questão da alta do custo da matéria-prima ou da dificuldade, né? Embora essa preocupação tenha se reduzido nos últimos trimestres, ainda assim, no terceiro trimestre, a gente ainda tinha 62% falando sobre essa questão. Por outro lado, ganhando força também a preocupação com o custo da energia, né? Então, na última pesquisa, já 25% falando sobre a elevação do custo. Por um lado, as chuvas recentes podem ajudar um pouco. O fato de que a economia também está desacelerando fortemente também reduz praticamente para zero um risco de racionamento, né? As estimativas para os reservatórios para o próximo ano também têm sido revisadas para cima, né? Não é um cenário super tranquilo, mas melhor do que se esperava inicialmente, mas os custos continuam importantes, né? A gente sabe que nesse momento a gente tem termoelétricas ligadas, né, que são movidas ao gás natural, que está um preço subindo no mercado externo, né? E com isso os preços permanecerem elevados por mais tempo, a gente sabe que esse custo vai continuar elevado no curto prazo para os próximos meses e começo de ano, né? Esse reflexo dá para ser visto também na produção industrial. Então, aqui a gente faz um exercício de pegar a evolução, o nível de atividade na indústria, pegando fevereiro de 2020 como base e a evolução até o último mês de setembro. Então, a gente viu que a indústria superou o patamar pré-Covid no final do ano passado, começo desse ano, mas foi perdendo força desde então. Agora está ao redor de 3% abaixo do patamar pré-Covid e um desempenho entre setores bastante distintos, né? Então, o que puxa principalmente essa desaceleração, essa queda da produção industrial nos últimos meses é a questão do setor automotivo. Então, o setor automotivo estava ali 19% abaixo do patamar pré-Covid no mês de setembro. Então, a perspectiva é que a situação ainda muito afetada pela questão da desabastecimento de semicondutores globalmente, né, que limita, embora a gente saiba que a demanda está forte, a gente tem fila na concessionárias por carros novos, a gente tem alta de preços de carros usados, um cenário novo, né, totalmente novo, também estoque em patamar bem baixo, mas a gente espera que uma normalização dessa situação leve um pouco mais de tempo. Esse trimestre deveria ser o trimestre mais difícil, melhorando um pouco para o próximo ano, mas a normalização deveria ocorrer só em 2023. E por quê? Porque, de fato, é necessário mais investimentos nesse setor, que já estão em curso, mas que tem um tempo de maturação, né? E, então, a perspectiva de mercado é que isso ocorreria só para 2023. Do lado do varejo também a gente viu perdendo força nos últimos meses, agora voltando para o patamar pré-Covid e com um desempenho distinto entre os setores, né? Então, novamente, o setor de veículos aqui tá entre os mais afetados, a parte de vestuário também como não essencial, também abaixo do patamar de 100 pontos, né? Antes do que estava ali anteriormente, a parte de revistas, jornais também, que já vinha numa tendência de baixa, mas que ganhou mais força após a questão do Covid também, abaixo desse patamar, e provavelmente esse seja também um reflexo da questão da alta da inflação e da perda das condições de crédito, né? Então, a gente vê esse efeito. Falando um pouco sobre a inflação, então, todo esse cenário acaba levando a uma forte pressão inflacionária, né? E principalmente não só a questão da inflação ao consumidor, mas também a inflação produtor, né? Acho que essa diferença ela nunca foi tão elevada assim. Agora a inflação produtor perde um pouco de força, até também com a questão da correção do preço do minério de ferro, mas ainda é uma diferença muito grande, né? É claro que essa alta de preço também não é igual entre os setores. Quando a gente olha para a inflação ao produtor, a gente tem alguns setores com a parte de combustível, né, de petróleo
mais elevado, o setor químico também é mais pressionado, o setor metalúrgico estão com as maiores altas no ano, né? Mas essa diferença muito grande entre a inflação ao consumidor e ao produtor também mostra que é mais pressão à frente para a inflação ao consumidor, provavelmente, né? Adicionalmente, a pressão inflacionária, a gente também tem a situação fiscal, né? Então, aqui a gente tem a curva de juros para os títulos do governo de 2, 5 e 10 anos, e o comportamento mais recente, então mostrando já essa pressão de alta, né? Não só por uma estimativa que o Banco Central deva seguir subindo, levando taxa de juros, mas também um reflexo dessa certeza fiscal que ganhou força mais recentemente, né? Principalmente com a questão da PEC dos precatórios, né? Então a gente vê que não só está numa tendência de alta, como tem uma quebra, né? Tem uma alta muito forte, expressiva aqui no mês de outubro, que é pela questão da PEC dos precatórios ganhando força, né? Então isso acabou afetando. Com isso, a gente acredita que o Banco Central vai continuar na perspectiva de alta de taxa de juros. Aqui a gente tem uma estimativa de taxa de juros para as principais economias da América Latina, que a taxa de juros real, então aqui, tirando o efeito da inflação, então a taxa desse ano, né? Ainda a gente tem os países, Brasil e outros países da América Latina, com uma taxa de juros real negativa, mas considerando as estimativas para o próximo ano de inflação e de taxa de juros, essa taxa real ela iria para o patamar positivo, né? E principalmente aqui no Brasil, onde tem essa maior diferença, né? E com isso, corroborando o cenário de desaceleração do crescimento da economia brasileira para o próximo ano. Um outro fator importante para a questão do consumo é o efeito da inflação também sobre a renda dos trabalhadores. Então, a gente vê nos últimos meses uma melhora do mercado de trabalho, uma recuperação gradual do número de trabalhadores formais empregados, né? Então, ainda abaixo do patamar pré-Covid, claramente, mas numa tendência de recuperação, mas ao mesmo tempo a gente vê uma queda também, né? Uma queda da renda real nos últimos meses, aqui nos últimos 5 meses, e piorando, né, na comparação com o mesmo mês do ano passado, né? Então, agora você tem uma queda da renda real já de 11% até setembro, né? Então, de fato, isso é algo que limita o potencial de crescimento do consumo à frente, para o próximo ano. E um outro fator é a questão do endividamento das famílias. Então, a gente vê que eles têm a série histórica, desde o seu começo em 2005, e a evolução mais recentemente, a gente vê que a gente está com o endividamento das famílias num patamar, um recorde histórico, né? Ele estava um pouco mais baixo, vinha em queda depois da crise de 2015 e 2016, começou a crescer no começo da crise, com as dificuldades enfrentadas pelas famílias, com acesso ao crédito mais fácil, né? Com a redução da Selic para o mínimo histórico, que ficou até março de 2%, mas agora a gente está num momento de alta de taxa de juros e também o endividamento é bastante elevado, né? Então, isso é uma preocupação à frente. Por hora, a gente vê as taxas de inadimplência bancária ou casos de insolvência controlados, mas sim, isso é um risco para o cenário. Alguns dados preliminares de atividade para o mês de outubro também seguem indicando para uma desaceleração atividade. Então, aqui a gente tem os dados de confiança das empresas, do setor varejista, da indústria, da construção, serviços de consumidores também. No mês de novembro, todos eles apresentaram uma queda no mês, né? Então, principalmente a questão do consumidor e das vendas do setor varejista, como também um reflexo do efeito da inflação, né, mostrando então uma tendência novamente negativa. Um outro dado é sobre o índice gerente de compras PMI, né, onde que valores acima de 50 pontos indicam crescimento e abaixo queda. No setor de manufaturas, a gente vê o primeiro dado, então, para o quarto trimestre, né, então, dado para outubro, ele mostra uma desaceleração em relação à média desse indicador nos 3 primeiros trimestres, então é o mais baixo dado, né? Enquanto do dado de serviço, a gente tem ainda um patamar mais elevado, né, indicando que um processo de vacinação, com a reabertura, sim, embora tenha tido uma queda de serviços no mês de setembro, em outubro poderia estar com alguma recuperação.
Aqui alguns dados principais de perspectivas para a economia. Por hora, como eu tinha mencionado, uma alta do PIB de 5,1% para esse ano e de 1% para o ano que vem, né, com viés mais para 4,7%, 4,8% esse ano e abaixo de 1% para o próximo ano. A inflação fechando o ano em 10,1%, então próxima dos atuais 10,7%, e no final do ano que vem ainda em 6%. Né? Então, em 6% ela ainda estaria num patamar bem elevado, embora teria uma desaceleração importante. A questão da taxa Selic ainda tinha a última reunião esse ano, que a gente acredita que tenha mais uma alta de 1,5%, com isso levando a taxa a 9,25% ao ano, e seguindo com a alta para 11,75% em 2022, para o fechamento de 2022. O câmbio, por hora, a estimativa é de 5,50, mas é claro que a gente diz que câmbio é sempre a pior variável para tentar fazer uma previsão, e principalmente num cenário de eleições. Né? Então, ano que vem, a gente não só tem os receios com a nova variante, o que pode acontecer com a evolução, né, da situação de saúde, né, no mundo afora, mas também a questão das eleições locais. Né? Então, a gente sabe que em anos de eleição costuma ser marcado por volatilidade cambial, por depreciação cambial, e por hora também um cenário que a gente tem observado também não mostra que deva ser diferente no próximo ano. Né? Então, conforme a gente se aproxime de outubro, pode gerar mais volatilidade. Por fim, o mercado de trabalho, a gente acredita que ano que vem continuará alguma recuperação no mercado de trabalho, mas ainda assim acima do patamar pré-Covid, né? Do patamar de 2019. Um último dado é a questão da inadimplência. Então, como eu já tinha mencionado anteriormente, dos pedidos de RJ, nesse ano a gente ainda tem uma queda, né? Então não há sinal de alta. Aqui a gente pega o número de pedidos de RJ acumulado ao longo do ano. O ano recorde foi 2016, né? Que foi aquele ano o segundo ano de recessão da economia. Né? Desde então, os números caíram anualmente, esse ano seguiu em queda, né? Então a gente não tem um sinal de alta, tanto se a gente olhar para o tamanho, porte da empresa, esse indicador vale para todos os portes de empresa, até micro e pequenas empresas também, assim como também pelos principais setores, né? A gente não tem uma divisão maior entre setores, mas entre esses principais setores também, todos apresentam queda no ano, mas como mencionado, a gente entende que essa tendência para o próximo ano é de alta, né? Não estamos falando de uma alta massiva de inadimplência, como era esperado no começo da crise do Covid, mas sim uma tendência de alta, né? Porque a gente tem a taxa de juros subindo, a gente tem a inflação elevada, corroendo o poder de compra da população, também já bastante endividada. A gente tem um preço produtor ainda muito elevado, então, no momento que você tem uma desaceleração da economia, é mais difícil para um repasse de preço, dependendo do setor de atuação. Então, de modo geral, a gente espera que possa ter uma alta para o próximo ano. Né? Bom, da minha parte, inicialmente, esses eram os principais pontos. Obrigada. Acho que agora a gente vai... Se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Obrigado, Patrícia. Vamos ver aqui, tem um pessoal já fazendo algumas perguntas, mas antes de a gente analisar aqui as perguntas, deixa eu já te fazer uma, tá? Ano que vem, temos um cenário de aumento de inflação, um cenário de diminuição de PIB, né? Que a gente já viu com esse dado que chegou aí hoje, e temos um ano de eleição pela frente, um ano político, né? Como que vocês estão enxergando essa questão política? Isso vai trazer algum tipo de volatilidade para os mercados, ou os mercados já estão meio que precificando isso de forma antecipada? Então, eu acho que sim, deve trazer uma volatilidade, né, como a gente viu em outros anos. Então, provavelmente o que acontece é alguma postergação de investimentos
por não ter certeza de qual será a política econômica no próximo governo, né? É difícil também a gente tentar traçar um cenário nesse momento, porque a gente ainda não tem a confirmação de candidatos, a gente tem alguma ideia, mas a gente não tem confirmação exatamente dos nomes, assim como também, muito menos, um programa de governo, né? Mas, então, até esse período de final de 2022, assim, a gente imagina que possa ter essa volatilidade, principalmente com a proximidade das eleições. A gente sabe, tudo bem que a gente já sabe nesse momento que isso pode acontecer, mas acho que não esteja totalmente precificado, né? Que isso possa ter mais efeitos, mais conforme a gente chega perto das eleições. E, em geral, acho que mais importante do que a depreciação cambial em si são movimentos muito bruscos no câmbio, né? Que isso dificulta muito para as empresas, para andar a fazer projeções, né, da parte financeira da empresa, né? E a questão da postergação de investimentos, né? Acho que são esses dois principais pontos. Não. Perfeito. Questão de inflação, Patrícia, como é que você vê? A gente sabe que é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro, mas que afeta em especial o Brasil. Como que você vê essa questão da inflação para o ano que vem e como que ela pode afetar o Brasil? Então, a princípio, a gente tem visto uma inflação mais alta que em outros mercados. Primeiramente, os mercados emergentes têm observado já uma alta maior, né? Acho que um ponto também é a questão da depreciação cambial, né? Que aí é mais uma influência, né? Não só a questão do aumento de preço de commodities, mas também a gente tem a questão da inflação. E no caso do Brasil, que está mais alto do que seus vizinhos, a questão da crise hídrica também, que pesou na conta. Para o ano que vem, a gente entende que deveria ter alguma desaceleração da inflação, com o processo de reabertura econômica continuando, então reduzindo a pressão sobre bens, né, industriais. Além disso, o efeito também da taxa de juros, então tem um efeito defasado de uma alta da taxa Selic, normalmente de uns 6 meses, isso poderia ajudar também a desacelerar, mas agora a gente tem uma nova variante não só variante em termos de Covid, como uma variante nessa conta para a inflação, né? A princípio, quando a gente fala numa nova variante que poderia gerar novos fechamentos, você pensa num efeito de redução de pressão inflacionária, né? Mas tem uma questão também, né? Porque na hora que você reduz um pouco a parte da reabertura, de consumo de serviços, né? Você bota mais pressão sobre os bens, e que já está num momento bastante pressionado, que você ainda continua com todos os gargalos, né? Então, com isso, pode ganhar mais força. Então, essa pressão sobre bens industriais pode continuar elevada. Por outro lado, você tem a questão das commodities energéticas, né, que podem perder força. Por hora, eu acredito que prevaleça um pouco mais a pressão dos bens industriais e de alta, né? Acho que esse cenário, ficando mais confuso para a reabertura, pode dar uma pressão para a inflação, né? Perfeito, perfeito. Temos uma pergunta aqui, perspectiva de negócios para a América do Sul para 2022, né? Algum risco mais elevado para fazer negócios com a América do Sul, alguma região, algum país, que a gente já sabe, alguns países que já estão no mapa do risco já há um bom tempo, como a Venezuela, a Argentina. Você entende que existe mais algum outro país, alguma outra região que também o exportador brasileiro vai precisar se preocupar um pouco mais para 2022? Eu acho que entre os principais mercados, a Argentina segue uma preocupação, né? A economia está recuperando esse ano por causa da base de comparação, mas ainda assim muito abaixo desde que começou a entrar na crise. Um ponto importante da Argentina é que esse ano eles conseguiram postergar a renegociação com a FMI, porque eles tiveram um ano muito bom de agro, né? Então isso trouxe mais reservas e tudo. Só que agora eles estão com níveis abaixo de reservas, eles têm pagamentos importantes para fazerem para o FMI, para o Clube de Paris, no primeiro trimestre já, então eles têm que chegar a um acordo no primeiro trimestre, né? Se não chegar, acho que isso pode complicar ainda mais a situação, então continuaria com bastante cautela em relação ao mercado argentino. Embora essa Venezuela, com certeza, né, é um mercado que segue numa situação bastante complicada.
Agora, eu acho que em geral, o que acontece é, assim, a gente imagina uma desaceleração para as economias, para as principais economias, né? Nada gritante, algum efeito gritante para o próximo ano, mas um fator para levar em consideração um risco, com certeza, são de tensões políticas, que às vezes são difíceis de prever, né? A gente sabe que antes da crise do Covid-19 em 2020, a gente viu uma onda de protesto na América Latina em 2019, que começaram por motivos diferentes, mas tinham todos os mesmos motivos, as mesmas raízes, né? Que é a questão da desigualdade, da pobreza, e com certeza esses motivos seguem presentes e só pioraram com a questão da Covid-19, né? A atividade econômica volta, mas o PIB per capita, o poder de compra, ele toma mais tempo para voltar, né? Então, acho que, sim, acho que o risco de tensões vai seguir elevado, mas isso fica para todos os mercados, de modo geral. Perfeito, obrigado, Patrícia. Falando um pouquinho da região da Ásia, né, China, existe alguma perspectiva para a retomada de fornecimento de matéria-prima daquela região, principalmente as importadas? É uma outra pergunta aqui. Mas assim, seria de... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu acho que talvez o fornecimento, na realidade, né, de alguns componentes que eu acho que vêm do mercado asiático, que talvez está impactando aí a cadeia como um todo. Então, a gente tem vários desses efeitos com os fechamentos. A gente teve o efeito da variante Delta na Ásia, né, que levou a alguns fechamentos. A princípio, a gente imagina que isso seria uma melhora para o primeiro semestre, né? Mas é claro que agora a gente tem esse novo fator de incerteza que a gente não sabe, está num momento bem chave, né? Crucial, que a gente não sabe se as economias vão voltar a fechar novamente, né? A gente tem a China com uma política, né, de combate total, né, de Covid-0, então isso, com essa nova variante, é uma preocupação à frente, né? Mas, a princípio, o nosso cenário base é de que, até o final do primeiro semestre, deveria ter uma redução dessa pressão, né, com a reabertura econômica. Tá certo. Patrícia, muito obrigado mais uma vez pelo teu panorama, por trazer essas perspectivas aí para a gente. A gente agradece em nome da Fairfield, em nome do pessoal que está conectado aqui também, a gentileza em poder trazer essas informações e compartilhar isso de forma tão apropriada aí para o mercado. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Vamos chamar então a Vanessa Olimpo, que vai falar um pouquinho também sobre uma ferramenta que a Coface está desenvolvendo e que pode ser importante aí para algumas empresas entenderem e analisarem também os seus riscos de poder fazer vendas a prazo. Uma ferramenta que foi desenvolvida no último ano pela Coface, que vem trazendo resultado espetacular aí para o mercado. Vamos ver, Vanessa está por aí também? Vamos passar para ela poder falar um pouquinho aí com a gente. Oi, Vanessa, a gente está sem teu áudio, tá? Agora sim. Boa noite a todos. Agora me escutam. Obrigada, Francisco, pela oportunidade da gente falar aqui um pouquinho da Coface, falar dessa ferramenta que está sendo muito bem aceita, utilizada hoje no mercado para proteção de riscos, gerenciamento de recebíveis. Estou compartilhando aqui com vocês uma rápida apresentação que a gente preparou aqui sobre a Coface para falar um pouquinho, né? Depois da gente escutar aí as previsões que a Patrícia Krause trouxe para nós, e perspectivas da economia mundial, eu vou falar aqui para vocês das soluções que a Coface pode oferecer para os seus parceiros, como seguradora de crédito e fornecedora de serviços de informação, objetivando o crescimento econômico das empresas com segurança, né, que é o mais importante. Vamos lá. Falando um pouquinho da Coface, nós somos líderes mundial de mercado em seguro de crédito, onde atuamos há mais de 75 anos deste segmento de seguro de crédito, de serviços de informação, monitoramento de risco. Oferecemos algumas soluções para proteção dos seus negócios, somos facilitadores de informação
e informações de negócio, e para cada perfil de empresa, com nosso portfólio de parceiros, de empresas clientes, abrange pequenas, médias, grandes empresas a nível mundial, inclusive, empresas mercado doméstico, empresas mercado internacional. E nós oferecemos, através da equipe da Patrícia, que falou agora com vocês, conosco, as tendências econômicas, estudos de mercado financeiro, nota país, nota segmento, ou seja, nós contamos com uma equipe muito estruturada de economistas para que nos apoiem nas nossas soluções que nós podemos oferecer aos nossos clientes. Atuando como parceiros de mercado, a Coface oferece diversas soluções para que as empresas possam escolher a melhor alternativa para gerenciamento dos seus riscos, para poder conseguir seguir, né, no mercado com uma saúde financeira e para conseguir prosperar os seus negócios. A Coface, falando um pouquinho a nível mundial, né, onde nós estivemos, como nós estivemos posicionados em 2020, como já comentei, somos líderes de mercado, temos 83% do market share de mercado, com mais de 1,5 bilhão de faturamento total no ano. Somos avaliados com uma solidez financeira muito boa por uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo. Temos uma expertise de relacionamento com empresas de macro a microempresas, né, como comentei, com reconhecimento mundial, presença mundial. Nós temos uma cobertura global de nossos segurados acima de 486 bilhões de capital. Contamos com mais de 50 mil clientes no mundo e estamos presentes em mais de 200 países. Somos uma empresa multinacional com mais de 4 mil funcionários. Temos uma equipe de expertises de mais de 300 analistas de crédito. E contamos com os nossos produtos em diversos idiomas, ou seja, conseguimos atender aí mundialmente todos os nossos clientes. Através dos nossos estudos e índices financeiros mercadológicos, que nos indicam que 80% das empresas oferecem inadimplência e 25% falem devido ao não pagamento, ao não recebimento de seus recebíveis, a Coface é uma empresa onde tem uma produção de informação para garantir aos nossos clientes, aos nossos parceiros que não façam parte desse índice e que garantam os seus recebimentos, dos seus recebíveis, que garante a negociação de acordo com a exposição que aquela empresa pode absorver de compromisso financeiro no mercado, e a nossa solução de produtos pode vir através do seguro de crédito, de serviços de informação ou de gestão de cobrança. Vamos lá. Aqui falando um pouquinho das nossas soluções, a Coface tem como objetivo antecipar as tendências do mercado, gerenciar e monitorar os riscos do portfólio que os nossos clientes enviam para nós, a proteção de recebíveis através de antecipação de informação. Nossos números auxiliam e ajudam os nossos parceiros nas suas estratégias comerciais e financeiras, podendo ajudar no desenvolvimento de novos clientes, novas gamas de mercado, e auxiliando principalmente no direcionamento de prospecção de mercado. Os tipos de dado que nós utilizamos, que nós comentamos que são as nossas matérias-primas, né, que são as informações que nós coletamos no mercado. Então, a nossa matéria-prima, ela vem de informações que coletamos a nível mundial através das nossas equipes de underwriters
ou da área de Enhanced Information, que é a nossa área especialista em captação de informação. São mais de 60 profissionais experts que captam, que fazem a captação e a análise de informações para que nós possamos estruturar a nossa informação e entregar aos nossos clientes. Essa equipe que nós temos mundialmente, eles têm um critério de informação, onde abastecem os nossos sistemas, e dentro deste abastecimento, os nossos profissionais experts, eles fazem uma avaliação de risco dessas empresas, para que a gente possa fornecer aos nossos parceiros informações de probabilidade de inadimplência, de captação de novos clientes, exposição de mercado, possibilidades de novos negócios. Nossos dados promovem uma análise de crédito e classificação de exposição, onde mensura a exposição e compromisso financeiro que aquela determinada empresa está apta a absorver no mercado. Dentro dessa captação de informação, nós temos esses dados que eu estou demonstrando aí para vocês, que são os dados empresariais, são comportamentos financeiros, comportamentos e índices de pagamento, análise de informações financeiras da empresa, tendências históricas, são analisados desde o histórico da formação daquela empresa, comportamento até a data atual, ou seja, é um critério de informações que dentro que os nossos experts analisam fazem a captação através do Wake e depois promovem a análise desse dado para a gente fornecer as nossas soluções aos nossos clientes. Eu vou falar um pouquinho para vocês do Icon, que é a nossa solução de serviços de informação, aonde através dessa plataforma Icon, que está aparecendo aí na telinha de vocês, a Coface oferece diversas soluções, diversos produtos para que o cliente escolha o que melhor se adapta ao momento dele. Nós temos na plataforma Icon, que é uma plataforma que o cliente pode absorver, que o cliente pode ter adesão através de um contrato de serviços de informação com a Coface, os produtos como relatórios gerenciais, onde traz comportamentos financeiros, históricos, dados financeiros, score da empresa, ajuste da seguradora de crédito do score, exposição que aquela empresa conseguiria absorver no mercado de acordo com os dados fornecidos, ou seja, é um relatório completo para que as empresas, que auxilia as empresas na tomada de decisão. Muitas empresas têm políticas de crédito onde necessitam de um dossiê dessas empresas e esse relatório ele está totalmente apto a trazer essas informações, inclusive a nível mundial. Eu vou até abordar um pouquinho mais esse produto um pouquinho mais para frente. O Icon, ele traz também a opinião de crédito, o score, que é a menção da probabilidade da empresa inadimplir nos próximos 12 meses, e um dashboard com um portfólio de empresas que o cliente fornece para a Coface, e a Coface, através dessa informação, forma para o cliente uma visualização, dashboard de gerenciamento e monitoramento de riscos, e de visualização de melhores oportunidades de negócio. Então, o Icon, através do Icon, aqui seria uma tela inicial dele, o nosso cliente coloca aqui de maneira muito fácil o nome da empresa e o país onde essa empresa está situada. Esse é um cadastro que nós temos em nosso sistema, e esse cadastro, ele absorve o cadastro da seguradora, ou seja, nós trabalhamos através dessa ferramenta de serviços com o banco de dados da seguradora de crédito. O cliente, ele coloca aqui o nome da empresa, o país, faz uma busca de maneira muito simples e muito fácil, e na hora que, no mesmo momento, já fica disponibilizado para a pessoa que está fazendo a pesquisa os produtos que nós temos disponíveis nessa plataforma. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente oferece nessa plataforma, quais os produtos que a gente tem disponível aqui.
O DRA, o Debtor Risk Assessment, é uma solução onde a COFACE traz, através dos seus índices, através da sua captação de informação, através da sua análise da informação, é o score que a seguradora determina para aquela empresa, para que seja um indicador de probabilidade de inadimplência para aquela empresa para os próximos 12 meses. Ou seja, qual é a probabilidade que esta empresa tem de inadimplir ou de promover um default financeiro no mercado, ou com a empresa onde está mantendo uma transação comercial para os próximos 12 meses. O score da seguradora, ele é um score que segue os critérios da seguradora de crédito, ou seja, ele tem critérios a mais do que o mercado hoje. Então, o nosso score, ele absorve informações que o mercado hoje, que um birô de informação não traz nessa nota. Nesse relatório, aqui, para vocês, né, tem aqui do lado esquerdo, o tipo de informação que a gente fornece, e aqui esse 6 de 10 já é um score, tá? Aqui é uma foto de como vem o relatório desse produto para o cliente. Na medida que o cliente coloca o nome da empresa e solicita o DRA, que é o nome desse relatório, o produto entregue para ele é exatamente esse que vocês estão vendo na tela, onde vem a probabilidade de inadimplência de uma nota de 0 a 10, né? Quanto mais próximo do 10, menor possibilidade de inadimplência, quanto mais verdinho, melhor a saúde financeira da empresa. Nós trazemos aqui também o histórico dessa empresa, do DRA dela, dos últimos 5 anos, quando monitorado pela seguradora, e os dados da empresa. Então, este produto é um produto muito indicado para quando o cliente ele precisa monitorar o risco da sua carteira de clientes, principalmente em relação à tomada de decisão de pagamento a longo prazo. Além do DRA, nós temos também a opinião de crédito. A opinião de crédito, ela vem de uma maneira onde também traz os critérios da seguradora, a avaliação dos nossos underwriters, ou seja, após a captação de informação e após a decisão do DRA, do score que essa empresa vai absorver, é feita uma análise customizada de qual a exposição que esta empresa poderia assumir diante dos critérios da seguradora numa negociação comercial. Ou seja, aqui também do lado direito da tela, nós temos o formato do relatório, como ele é entregue na nossa plataforma, onde aqui em cima a gente comenta, né, a COFACE recomenda este valor, então é uma recomendação de limite de crédito, onde nós sugerimos para o nosso cliente para a tomada de decisão dele. Colocamos aqui, imputamos também nesse relatório um breve comentário que a COFACE julga ser importante que seja de conhecimento do cliente, para que ele entenda a tomada de decisão. Aqui também, aqui um pouquinho para baixo, a gente tem o score que essa empresa recebe da seguradora, a nota país, que é produzida pela equipe da Patrícia Krause, ou a equipe da onde essa empresa está localizada. Esse relatório, ele pode ser solicitado, tanto esse quanto qualquer produto nesta plataforma, ele pode ser solicitado para o mercado doméstico e mercado internacional, porque nós trabalhamos com o banco de dados mundial da COFACE, trazemos o nosso know-how, a nossa expertise dos nossos colegas, inclusive de fora do país. Trazemos aqui também os ajustes da seguradora, e esse produto, ele é um produto muito indicado quando o cliente precisa, ele não tem a sua própria política de análise de crédito e conta com a nossa recomendação, que é o valor que a seguradora absorveria para si no momento de risco. Então, é o risco que a seguradora absorveria. Então, através dessa plataforma Icon, a COFACE divide com os seus clientes de serviços de informação a expertise, o critério e as informações da seguradora.
Um fato importante é que a COFACE segue, né, à risca a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, e são mensurados e são compartilhados todas as informações das empresas de acordo com a LGPD. Indo um pouquinho mais para frente, o terceiro produto que eu queria falar um pouquinho para vocês é o relatório gerencial, que eu acabei antecipando um pouquinho no começo de quando eu iniciei sobre o ICON. O relatório gerencial, nós temos ele em duas versões, que é um relatório mais resumido e um relatório mais completo. Contudo, os critérios de informações disponíveis nos relatórios é o mesmo, onde nós trazemos detalhes de constituição da empresa, detalhes de números de registro dessa empresa, atividade, se essa empresa importa, se essa empresa tem exportação, ajustes da seguradora são feitos nas informações, porque as informações são coletadas no mercado. O nosso apoio para a produção desses relatórios são os nossos colegas locais, junto com os nossos fornecedores de dados de informação. Então, é importante ressaltar também que todos os nossos produtos, eles passam pelos nossos critérios, pela nossa equipe de coleta de dados, mas nós temos os melhores fornecedores de informação de dados de mercado em cada local, né? Então, seja no Brasil, eu conto com o meu fornecedor, na China, com o fornecedor local da China, Estados Unidos. Então, nós temos, além da equipe local da COFACE, nós temos os nossos parceiros de informação, onde nos permitem uma melhor coleta de informações para análise de dados e devolução para os nossos clientes. Aqui nos relatórios, nós trazemos informações detalhadas de coletas de relacionamento, inclusive de contatos que nós fazemos com as empresas, ressaltando que sempre o nosso trabalho, a nossa coleta de dados e produção de informações, ela também segue a confidencialidade por parte do cliente. Então, a COFACE, com o seu nome, que já está estabelecido no mercado, reconhecido no mercado como seguradora de crédito e coleta de informações, promove a produção dessas informações para que a gente passe para os nossos clientes de informação. Só para finalizar aqui sobre os relatórios, todas as informações coletadas, como eu comentei, sofrem um ajuste da seguradora, além da coleta de informações cadastrais, registros de mercado, inadimplência, se as empresas possuem algum evento legal, algum registro em cartório, algum processo jurídico transcorrendo daquela empresa, todas as informações são trazidas nesse relatório. Se a empresa faz parte de algum grupo, onde essa empresa está presente mundialmente, ou seja, é um dossiê completo para quando o nosso cliente precisa, principalmente, prospectar uma empresa para os seus negócios. Ressaltando que a gente tem, a nível local e mundial, todos os nossos produtos que eu estou apresentando aqui para vocês. E, por fim, no ICON, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta que aqui na América Latina, ela foi lançada recentemente, um pouquinho mais de 6 meses, mas é uma ferramenta onde a gente já tem uma produção aí mundial, onde os nossos colegas dos outros países já vêm trabalhando bastante com os nossos clientes, e ela foi muito bem aceita, né, onde os nossos clientes compartilham conosco os resultados positivos, não apenas dessa ferramenta, mas de todas as soluções que a gente traz aqui no ICON. O Portfólio Insights, ele é um dashboard onde, através de um portfólio de empresas que o nosso cliente forneça para nós, essas empresas, elas podem ser tanto clientes ou podem ser fornecedores, né? Porque o gerenciamento de risco não é apenas dos recebíveis, mas a proteção também
da carteira monetária da empresa. Então, neste portfólio, ele saiu do automático aqui. Esse portfólio, ele traz o gerenciamento de riscos do nosso cliente e visualização das melhores oportunidades dessa carteira, ou seja, através das empresas carregadas, fornecidas pelo nosso cliente, ele fornece para nós os dados das empresas, ele fornece a exposição que essa empresa representa na carteira dele, e a Coface faz aqui uma divisão de mercado, ou seja, mercado doméstico, mercado exportação, faz uma análise das empresas a nível de baixo, médio, a nível risco de inadimplência dessas empresas. São considerados aqui nessa plataforma os 3 critérios aonde definem a saúde financeira da empresa, onde definem as melhores oportunidades que os clientes podem desenvolver a nível mundial, que é o DRA, que é a probabilidade de inadimplência, a nota país, a nota segmento. A gente conta novamente com a equipe dos economistas da Coface e critérios governamentais, índices financeiros, para que a gente possa fornecer esses índices para os nossos clientes. Um exemplo, falando aqui um pouquinho desse dashboard que eu carreguei aqui para vocês, aqui é um template da Coface, onde são carregadas aqui 500 empresas, essas 500 empresas representam uma exposição de 60 milhões de euros para essas 500 empresas, onde esse portfólio ele é avaliado num score 5.7, ou seja, a probabilidade, a saúde financeira da empresa, onde através desse score e através dos critérios que a gente disponibiliza aqui no dashboard, o cliente vai ter o acesso e a fácil visualização, principalmente mundial, global, porque aqui embaixo no mapinha, que vocês podem verificar, a gente também faz a divisão dessas empresas, aonde está o maior, menor risco, seguindo o critério de exposição, de DRA, seguindo o critério de exposição de valor, né, do outstanding da empresa, ou seja, através dessa plataforma, a gente proporciona para o cliente uma visualização muito fácil de entender, criteriosa, né, dos seus riscos e das suas oportunidades. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, Vanessa. Bem, conhecemos então essa ferramenta fantástica que é o Icon. A gente teve o prazer de poder auxiliar a Coface, né, desde o ano passado, a polir esse produto, a alinhar as operações com base no que a gente escutava no mercado também. A Coface escutou muito do mercado e transformou esse produto nessa plataforma incrível que é o Icon, que é um sistema que analisa e monitora os riscos de inadimplência para as empresas, tanto no mercado doméstico, como a Vanessa bem comentou, quanto para o mercado internacional, que é fundamental para uma empresa que quer interagir com compradores de outros países, né? Ter uma ferramenta intuitiva, prática, fácil de operar, com resultados rápidos, né? E que pode ser um grande critério para a seleção, tanto da área comercial, para entrar em mercados ou para poder se expor mais em determinados mercados, quanto para a área de crédito, para poder liberar a área comercial justamente para poder vender de forma segura e estruturada. Eu sou um defensor dessa plataforma, eu adoro trabalhar com o Icon, porque realmente a gente brinca que ele acompanha, né, o relacionamento da empresa, não é só uma imagem estática, né, que tu tem do score ou do risk rating de um determinado cliente, mas sim um monitoramento contínuo, né, ou seja, qualquer alteração desse score, a Coface também informa a empresa e dá esse conforto para que ela possa crescer de forma sustentável, sabendo como seus clientes estão se comportando, ainda mais dentro do cenário que a gente tem hoje,
tão volátil, né, e bastante desafiador para que as empresas possam se expor comercialmente. Então, Vanessa, muito obrigado mais uma vez, foi fantástica a tua apresentação, deu para a gente conhecer um pouquinho mais o produto. As empresas que têm interesse em saber um pouco mais e como funcionam, entender o custo, entender como se faz para contratar, entre em contato conosco, né? O nosso papel na Fairfield é fazer com que as empresas possam acessar esses produtos de forma personalizada, né, sob medida, porque cada empresa tem uma necessidade. Então, a gente entende essas especificidades de cada empresa e aí interage com a COFACE, traduz isso para a COFACE, para que o custo de contratação tenha a melhor relação custo-benefício possível. Eu acho que é isso, né? Não tivemos perguntas, eu acho que a didática aí foi bacana, né? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Esse é o último webinar que a Fairfield está fazendo esse ano, mas ano que vem a gente segue a cada trimestre, trazendo informação para o mercado e convidando pessoas do gabarito aí da Vanessa e da Patrícia para contribuir com informações relevantes aí para o mercado. Então, o time da COFACE, obrigado, Vanessa, obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Todos. E uma boa noite a todos, e lembrando que ficou gravado esse webinar, vai estar disponível através de um link por e-mail, né? E também que quem se inscreveu vai receber, e também no nosso canal no YouTube. Até mais, então, até breve. Boa noite a todos. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado.